Estamos de volta. Nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Sacomani, coordenador geral do Departamento de Disfunções Miccionais da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, nós estávamos falando no bloco anterior sobre os cuidados que a pessoa tem que ter pós-lesão medular. Então, ela tem que primeiro passar um tempo para se conhecer, como o senhor disse, certo? Saber qual é o nível dessa lesão, se ele vai precisar de passar sonda, se não, bom, e aí por diante. Alguns lesados medulares já mais antigos, aqueles que já estão há muito tempo na estrada, como a gente fala, alguns tomam antibióticos, um comprimidinho a cada 2 dias, a cada 1 semana, a cada 1 dia, que diz que é para evitar infecção urinária. Eu, sem consultar médico, particular, minha opinião, eu sempre fui contra isso, porque antibiótico, eu sou contra antibiótico, a não ser que ele tenha extrema necessidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que está completamente correto. Por quê? Toda vez que eu vou usando antibiótico em excesso, eu vou gerando resistência bacteriana. Então, no lesado medular, como ele tem uma chance muito alta de ter infecção urinária, e é bem possível que em algum momento da vida ele vai precisar de um tratamento para aquela infecção urinária pontual, se eu ficar dando antibiótico o tempo todo, na hora que eu precisar dar um antibiótico, eu não tenho antibiótico para dar. E a pessoa fala assim, não, é para eu não ter a infecção, eu tomo um antibiótico fraquinho para não ter a infecção. Eu não concordo. Mas aí nós temos que diferenciar infecção de colonização. Infecção urinária é quando você tem a bactéria e você tem alguma repercussão disso. Então, exemplo, febre, sangramento urinário, dor para quem tem sensibilidade, né? O lesado medular pode ter a tal da disreflexia autonômica, que é aquela alteração do batimento cardíaco, porque tem um processo inflamatório. Suor. Suor, né? Que é uma situação grave de risco de vida, pode levar até a infarto agudo do miocárdio, etc. Ou quando tem, por exemplo, um outro sinal de que é infecção urinária é quando começa a ter uma alteração, um pouco mais de sudorese, um pouco mais de sonolência, etc. Então, são sinais de que você tem uma infecção que está complicando. Então, essa infecção eu tenho que tratar. Agora, tem o outro lado da moeda, que é a colonização, que é aquele lesado medular que passa a sonda, se eu fizer o exame de urina, ele tem uma bactéria ali, certo? A mais comum é a Escherichia coli, né? Mas ele não tem sintoma nenhum. Ele não está com nenhum problema, ele não tem alteração nos exames de sangue, ele não tem alteração do ultrassom que eu vejo a parte urinária dele, ele não tem nenhum problema. Esse paciente, eu não devo tratar a infecção, ou melhor, eu não devo tratar a colonização, porque eu corro o risco de fazer com que essa bactéria se torne resistente e aí ela vai causar uma infecção de fato. Aí ela cria dente, né? Exatamente. Ou ela vai ficar difícil de ser tratada. Então, essa questão de tomar o comprimido de tempos em tempos, ela não é bem vista hoje. No passado, até chegou a ser uma conduta a ser utilizada. Hoje, ela não é mais bem vista. E todo lesado medular que passa a sonda, aquela sonda de alívio que a gente chama, você passa a sonda, joga fora, a sonda descartável, ela não tem como você evitar que a bactéria entre. Né? Mesmo que seja a sonda descartável, você abre o saquinho, lavou a mão e tal. Então, a grande maioria dos lesados medulares tem bexiga colonizada. Sim, a grande maioria tem bexiga colonizada. E só vai necessariamente um tratamento se tiver efeito colateral. Se tiver algum sinal de que aquela colonização virou uma infecção de fato. Quer dizer, febre, dor, sangramento, alteração de pressão arterial, algum outro problema que venha junto da colonização. Então é importante que a gente deixe claro isso, doutor, sabe por quê? Porque geralmente os lesados medulares, aqueles que têm menos de 10 anos de lesão medular, a gente fala isso porque até os 10 você ainda se desespera. Ele vai fazer um exame de urina, sai lá, infecção, tem lá Escherichia, né? Escherichia coli. Escherichia coli. Parece lá, o cara já desespera, já fica apavorado, já vai comprar o antibiótico. Então, não desespere. Vai consultar um médico, de preferência um urologista já antigo, que tenha conhecimento da questão da lesão medular, que já mexa com pessoas com deficiência, que ele vai orientar direitinho se há realmente necessidade de entrar com antibiótico ou não. Sim, exatamente. Porque pode, às vezes, piorar a situação do cara, né? Isso. No caso, é bom que a gente entenda isso pelo seguinte, você toma um antibiótico para matar aquela bactéria,
3 semanas depois você passa a sonda de novo, pega uma segunda bactéria, ela já vem resistente àquele primeiro antibiótico. Faz novo tratamento, terceiro já vem resistente a um segundo, terceiro, quarto antibiótico. Vai chegar uma hora que você vai ter que ser hospitalizado e o tratamento é bem mais sério e bem mais perigoso. Isso. Perfeito. No caso da idade, junto com a lesão, misturando tudo, fica pior? Pode ficar pior. Então vamos dar o exemplo do homem. O homem com a idade ele pode ter um aumento da próstata. O aumento da próstata pode levar a alterações também do trato urinário. E pode até levar, por exemplo, à dificuldade da sondagem, da passagem da sonda. Aumentou a próstata, existe às vezes uma obstrução mecânica, anatômica, quer dizer, a próstata aumentada ela dificulta a passagem da sonda. Então você pode, com a idade, sim, ter alterações nos problemas urológicos que acometem o lesado medular. Na mulher, por exemplo, mulher depois da menopausa diminui o estrógeno, que é o hormônio feminino, e isso nós já sabemos que na mulher que não tem lesão medular, ela já tem um risco maior de infecção urinária. Então, uma mulher que é lesada, que tem lesão medular e que passou da menopausa, ela vai ter um risco maior de ter a colonização e a infecção urinária de fato. Então, muda um pouquinho. Eu preciso, às vezes, ser um pouco mais vigilante quando a idade vai avançando, porque outras alterações podem aparecer. Outra questão é a questão da imunidade. A imunidade do idoso ela é menor do que a imunidade do mais jovem. Então, o lesado medular com 70, 80 anos, ele talvez tenha um índice de infecção maior porque ele tem uma imunidade menor. Então, eu preciso tomar alguns cuidados com o avançar da idade. Visita a médicos, mesmo que a pessoa não tenha nenhum problema, não está com infecção urinária, está com a saúde boa, o lesado medular tem que fazer de quanto em quanto tempo o senhor recomenda? Ele tem que fazer rotineiramente, ele tem que ter uma rotina. O tempo que ele vai precisar voltar no médico vai ser definido pelo médico e por ele. Muitas vezes, para aquele tipo de comprometimento urológico que ele tem, ele precisa ir mais vezes. Outros podem ir uma vez por ano, 2 vezes por ano, depende. Tem também a questão do autocuidado. Tem lesados medulares que têm uma noção melhor do seu próprio corpo e conseguem identificar situações de risco. Outros, nem tanto. Isso também é uma outra coisa a se considerar. Eu queria só voltar um pouquinho na questão que nós tínhamos falado da idade e da eventual necessidade de maiores cuidados, de outras questões, porque isso é uma coisa mais recente para nós médicos. Por quê? Porque até algum tempo atrás, o lesado medular era um indivíduo que poderia ter uma série de alterações e essas alterações diminuíam a expectativa de vida. Hoje, como eu tenho fisioterapia, melhores cuidados, eu trato os problemas urológicos, a chance de um lesado medular ter a mesma expectativa de vida de um não lesado medular é muito grande. Então, hoje é que nós começamos a entender um pouco melhor a questão da idade. Se eu pegar a década de 70, de 80, a chance de um lesado medular ultrapassar 50, 60 anos era menor do que hoje. Hoje, isso é muito comum, ultrapassar os 60 anos, 70 anos, chegar aos 80 anos com lesão medular, porque o cuidado mudou, ele melhorou. Mas a expectativa de vida é a mesma da pessoa que não tem lesão? Porque eu sempre tive para mim que eu tinha assim 10 a 15% de possibilidade, 10 a 15% de menos de expectativa de vida. Historicamente, sim. Por causa da lesão. Isso está mudando. Porque nós temos hoje mais cuidados que vão levar cada vez mais as coisas a se equilibrarem. Tá certo? Em tese, sim, mas hoje, por exemplo, não é a redução da expectativa de vida não é tão grande quanto a que se tinha há 20 anos atrás. Então, você mesmo falou, 10 a 15%. Então, em vez de chegar aos 80 anos, pode ser que aos 70 já tenha alguns problemas. Mas isso tem sido cada vez mais infrequente. Doutor, doença sexualmente transmissível. Ela ocorre com lesado medular normalmente igual uma pessoa que não tem lesão medular? Ocorre, só que aí nós, de novo, temos o mesmo problema da questão da sensibilidade. Num não lesado medular, talvez ele consiga sentir os sintomas da doença sexualmente transmissível e acabar tratando mais rapidamente. O lesado medular, às vezes, demora um pouco mais para ter esse cuidado. Outra questão é a própria atividade sexual. Às vezes,
O lesado medular, quando ele tem uma dificuldade, até, às vezes, de usar um preservativo, ou ter uma alteração de sensibilidade, ele tende, às vezes, a não utilizar o preservativo, e isso também pode aumentar a chance de ter uma doença sexualmente transmissível. Quer dizer, o lesado medular, ele não tem sensibilidade nenhuma, ele acha que está imune à AIDS, ele acha que está imune às doenças, nada disso. Nada disso. Ele pode pegar? Ele pode pegar. Então, os cuidados têm que ser o mesmo. Os mesmos. Preservativo, sempre. Sempre. Quer dizer, mesmo que a pessoa não tenha a ereção normal, como é que funciona nesse caso? Nós vamos tentar fazer com que a ereção seja normal. Existem algumas maneiras de melhorar a ereção do lesado medular. Em algumas situações nós conseguimos. Aliás, uma grande maioria das situações nós conseguimos hoje. E isso vai fazer com que ele tenha uma atividade sexual muito próxima do normal. O que muda um pouquinho é a questão da sensibilidade, mas é aquela coisa que você colocou, Roberto. Vai se conhecendo aos poucos, vai aprendendo a reconhecer o seu organismo, então ele vai entendendo as limitações e as mudanças, né? Nem sempre só as limitações, a mudança, como é que o corpo reage àquela situação, né? Na atividade sexual é a mesma coisa. A atividade sexual ela vai ser um pouco diferente, mas ela é completamente factível, ela é possível na grande maioria dos lesados medulares. A lesão medular, ela sempre vem acompanhada de problemas na função sexual? Ela vem acompanhada com frequente alteração da função sexual pela mesma razão que ela tem um problema urológico, a falta de conexão com o cérebro. Quer dizer, a falta de conexão com a medula. Vamos entrar no mesmo problema lá da bexiga, que é aquele, se for lesão total, ele não vai ter conexão nenhuma, Sim. Então ele não vai ter sensibilidade nem ereção. Se a lesão for parcial, ele pode ter uma ereção e não sensibilidade, ele pode ter um pouco de sensibilidade e não ereção, Exatamente. E aí vai por diante em N situações. Às vezes ele pode ter a tal da ereção reflexa, né? Que não é uma ereção que ele quer ter, mas algum estímulo desencadeia aquela ereção. Isso depende também do nível de lesão medular. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que você deixasse seus contatos para, se as pessoas quiserem fazer mais perguntas, porque eu imagino que tem muitas, né? Todo mundo tem uma dúvida. Eu acho que eu vou fazer melhor. Eu vou deixar o site da Sociedade de Urologia, porque lá nós temos não só o meu contato, como o contato de outros urologistas, às vezes o urologista que é mais próximo da sua casa, da sua cidade, etc. É o www.portaldaurologia.org.br. Aí lá você pode, inclusive lá existe um material de tudo que nós falamos aqui. E é bom que, principalmente as pessoas com lesão medular, procure essa associação, porque são pessoas experientes no caso que vai dar uma orientação correta. Sim. Confiável. Confiável. Obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado a você, Roberto. Obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.